aula anterior, nós já criamos alguns registros aqui no nosso DNS, do nosso domínio, né, de exemplo. E o que a gente pode fazer agora é entender um pouco mais sobre outros tipos de registros e, ao mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês como configurar dois tipos de e-mail. O e-mail normal da sua aplicação, né, do seu domínio, quando você vai receber e enviar mensagens no webmail. E também e-mail transacionais, por exemplo, o Mailgun, e como fazer com que os dois funcionem ao mesmo tempo sem causar conflito, tá? Para que o seu e-mail não caia no spam quando a sua aplicação estiver enviando ou se você estiver enviando do webmail, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma conta gratuita no Zorro, tá? Ele vai me oferecer algumas opções, né? Existe a conta gratuita, você pode ver aqui no pricing que existe uma opção free, né? Ele dá 5 GB por caixa de e-mail, né? E ele te permite 25 usuários, tá? Então a gente vai fazer o cadastro. Eu já tenho um e-mail, né? Que ele está me perguntando. O nosso e-mail vai ser php7.com. Eu já tenho um domínio, né? php7.com.br. Ele vai me perguntar os meus dados. Vou colocar aqui o meu nome, né? O nome da conta de administração vou colocar como Diego. E a minha senha, eu vou colocar uma senha aqui, né? E um e-mail de contato. Vou colocar o meu e-mail pessoal. Ele está falando que uma conta já existe. Então vou colocar o e-mail do suporte do Codecast. É claro, porque a partir do momento que você cria uma conta, ele pede para você configurar todos os domínios a partir da mesma conta, tá? Mas não tem problema. Ele está falando para mim que a minha conta está sendo criada. Então o que vai acontecer? Ele falou que obrigado, né, por eu ter criado a minha conta. Vou colocar aqui em configurar. E ele vai me guiar por uma série de passos, não é muito diferente se você estivesse fazendo no Google Apps, né? Então, ele está me perguntando qual é o meu gerenciador de DNS. Eu posso colocar aqui como outros, né? Porque eu não preciso das instruções dele. Ele vai me pedir para eu validar esse domínio como meu, para eu criar um keyname. Vocês lembram que a gente falou sobre keyname, né? ZB algo. Aqui no meu DNS. Vamos colocar aqui, né? Keyname. Vamos colocar esse nome que ele gerou. E esse keyname tem que apontar para esse domínio, tá? Então, antes da gente colocar aqui na verificação, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode debugar isso, tá? Então, vejam só. Eu criei esse keyname, ZB alguma coisa, e ele é um alias de essa informação. Como só eu gerencio o meu domínio, só eu gerencio o DNS desse domínio, criar uma informação aleatória, né, que só eu vou saber aqui na hora da verificação, é a forma que ele acha para poder verificar. Então, se eu voltar aqui no terminal, fizer dig esse valor, .php7.com.br, o que vai acontecer? Ele vai me responder o quê? Exatamente com aquele valor que eu tinha configurado, né? Então, como a gente já fez isso, né, a gente pode voltar aqui na configuração do domínio. Vou clicar em Verify, verificar agora. E ele já falou para mim que está verificado. É claro que no Cloudflare é bem rápido essa validação, tá? Se você estivesse utilizando outro servidor de DNS, você talvez teria que esperar bastante para poder confirmar. Ele está me pedindo para criar o username principal, né? Vou colocar aqui como criar conta. Eu vou pular a etapa de criar usuários adicionais, eu poderia fazer isso depois. Eu vou pular a etapa de criar grupos. E agora ele me pede para configurar a entrega de e-mail, tá? Quando eu estou lá no meu cliente de e-mail, tá? Um cliente seu ou uma pessoa que quer entrar em contato com você, vai te enviar um e-mail. O que acontece? O servidor de e-mail desse cliente vai consultar os registros MX do meu domínio, né? Vamos falar que eu quero enviar um e-mail. Vamos colocar aqui como exemplo, né? Você é um cliente do Codecasts e quer enviar um e-mail para suporte@codecast.com.br. O seu servidor de e-mail, quando vê que o destinatário do e-mail é esse endereço aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar o domínio, que é o codecast.com.br,
vai consultar o podcasts.com.br, os registros MX, que são os registros de e-mail, né? E os registros de e-mails do site vão falar, está apontando para o do Google, no caso do podcast, a gente não está utilizando o Zorro nesse caso. E então o seu servidor de e-mail vai saber para onde enviar essa mensagem. Então, no nosso caso aqui, no caso do php7.com.br, a gente tem dois servidores do Zorro que a gente vai indicar aqui no nosso DNS, colocar aqui como MX. Aqui no nome eu coloco arroba, ou eu poderia digitar php7.com.br. Arroba é só para indicar que é a raiz, tá? E o valor que a gente vai colocar é mx.zorro. Qual que é a prioridade? 10. Vou falar sobre a prioridade daqui a pouco, quando eu acabar de configurar. E mx2.zorro com prioridade 20. Clicar aqui para adicionar, não tinha feito, né? Então, arroba novamente, mx2, prioridade 20, tá? Então, vou mostrar para vocês para que isso serve. Vou clicar em adicionar. Eu tenho dois valores. A prioridade menor, ela é sempre a preferência. Então, o seu servidor de e-mail, quando tentar mandar um e-mail para um usuário desse domínio, primeiro o seu servidor vai tentar conectar nesse aqui. Se ele não conseguir, ele vai cair, né, o fallback para o segundo, porque as prioridades estão diferentes. É claro que esse aqui é um padrão, né, de colocar 10, 20, para caso você precise, se você fosse administrador por exemplo, se a equipe do Zorro quiser colocar um e-mail aqui com prioridade média, né, entre os dois, eles poderiam colocar, por exemplo, 15. Ou se precisasse colocar um com a prioridade maior do que o primeiro, colocaria 5. Mas desde que a ordem numérica seja mantida, isso aqui não faz diferença, tá? Poderia colocar uma prioridade aqui como 1 e aqui a prioridade como 2, que o resultado seria o mesmo, tá? Mas boas práticas é que você coloque valores dessa forma, como 10, 20, 30, justamente pelo fato de você precisar alterar isso depois, tá? Ok, feito isso, se eu consultar aqui, né, fazer o dig, php7.com.br, do tipo mx, você vai ver que ele está respondendo, né, com mx do Zorro já. Então, nesse momento, se alguém mandar uma mensagem para, por exemplo, admin@php7.com.br, se você mandar um e-mail para esse endereço, o seu servidor de e-mail automaticamente vai saber que os e-mails têm que ser entregues para o Zorro, ok? Então, feito isso, a gente pode voltar aqui na configuração. Eu vou colocar aqui em avançar. Ele pede para mim para fazer a migração, né? Se eu já tiver algum e-mail para poder migrar para o serviço, eu vou pular essa etapa. Ele me mostra se eu quero configurar algum cliente, também eu vou pular. E o acesso mobile, também eu vou pular, porque essas opções que ele me mostra aqui são opcionais. Então, ok, vou colocar para proceder para o Zorro e-mail. Vocês lembram que eu tinha criado a conta diego@php7.com.br. Ele já tem alguns e-mails aqui que ele me deu de exemplo, né? Se esses e-mails não forem de fato entregues aqui, eu posso apagar eles, né? Você poderia ler, etc, se você quisesse. Clicar na lixeirinha para apagar. Ok, nós temos o nosso e-mail pronto para poder receber. Eu estou aqui com o meu cliente de e-mail aberto, tá? E eu estou mandando através do suporte @podcasts. Eu vou enviar para diego@php7.com.br. O subjeto vai ser teste de recebimento no novo domínio. Vou copiar essa informação, vou colar e vou clicar em enviar. Ok, nosso e-mail foi enviado e vejam que agora ele já chegou aqui no nosso e-mail. Então, o recebimento já está funcionando, tá? Só que ainda tem um passo que geralmente o próprio Zorro não mostrou, né? Que se eu responder esse e-mail ou se eu mandar um e-mail aqui para alguém, existe uma chance muito grande desse e-mail parar no spam. Porque a gente não configurou a confiabilidade, a autenticidade do envio, né?
Vou mostrar para vocês como fazer isso. Você pode pesquisar no Google, porque vai ser mais difícil da gente achar procurando os links. Zorro, você poderia usar o outro, se você estiver usando o Google Apps ou outro provedor de e-mail, né? Você poderia pesquisar pelo nome SPF Records. Então, vejam que ele tem uma página de ajuda aqui que ele mostra, o Google também faz a mesma coisa. Então aqui dentro, vejam que ele me mostra aqui que ele tem uma configuração, né, de TXT. Então eu vou copiar essa informação, vou voltar aqui no meu DNS e agora a gente vai criar um registro chamado TXT. TXT é um registro geral de informações, tá? Ele pode ser usado para qualquer fim de validação ou mesmo de auxílio na hora de resolução do DNS. Vai ser na raiz do domínio e o valor vai ser exatamente esse. Ou seja, esse domínio autoriza o Zorro.com a enviar e-mail no nome dele, tá? Então, se eu salvar, isso aqui é basicamente tudo que eu preciso para poder fazer o meu e-mail não entrar no spam. Então, registro TXMX servem para indicar aonde os e-mails para esse domínio devem ser entregues, né? Isso vai depender de cada provedor de e-mail que você estiver utilizando. Você pode talvez estar utilizando o seu próprio servidor de e-mail dentro do seu servidor, né? Então você colocaria esse tipo de informação aqui. E os registros TXT, basicamente, eles servem para você colocar informações adicionais. Nesse caso, a gente está utilizando para validação do domínio, né? Na hora de enviar e-mails. Mas existem outros tipos de registro TXT que você poderia estar utilizando.